com um Kong malandro, um Godzilla de roupinha nova e uma mariposa tecelã, é só a gente sentar e tentar se divertir mesmo. Olá, seja bem-vindo ao No Alimentos Bis, eu sou a Nath, venho aqui pra gente conversar sobre essa grande estreia aí do final de semana, do feriadão de Páscoa, e que tinha aí muita gente esperando, porque quando a gente tem Godzilla e Kong, o novo império, a gente só espera coisas grandiosas como seus protagonistas, que lá desde 2021 com Godzilla versus Kong, o final mostra que eles podem ser parceiros em algumas batalhas. Nem sempre um precisa se curvar ao outro. Esse é o novo filme do Monsterverso, né, que iniciou lá com Godzilla em 2014, continua sendo um dos melhores. Depois, para mim, no meu ranking vem, é claro, A Ilha da Caveira, que tem cenas espetaculares, é muito bom. E agora a gente vai ter aí a continuação dessa história que tá se alinhando desde então. Lembrando que no final do ano passado, na Apple TV, saiu a série Monarch, que tá também neste multiverso de Godzilla e Kong, mas, sinceramente, se você lembra um pouquinho lá de Godzilla versus Kong, com certeza você pode ver esse novo filme tranquilamente. Mas é aquilo, ele vai retomar personagens que aparecem lá desde Godzilla 2, que foi em 2019, e vai traçando essa história, mostrando esse universo, esse mundo que a gente vive, onde a gente tem esses dois grandes titãs, de alguma forma sendo protetores da humanidade. O que chega aí uma coisa que para mim não tem nada de proteção. Ele simplesmente destrói tudo e tá tudo bem. Eu só fico pensando em como todo o ecossistema global tá reagindo com esses dois grandes, principalmente com Godzilla que acorda e sai destruindo Roma e dormindo no Coliseu. Mas é claro que a gente não se importa com isso. A gente quer ver esses dois titãs em situações grandiosas, em grandes batalhas, em confrontos, em como que eles vão se tornar aliados. E um dos acertos desse filme em comparação a Godzilla versus Kong lá de 2021 é que aqui eles não têm tantos personagens, tá? Não tem um grande elenco pra gente acompanhar. Lembrando que a gente no outro filme tinha todo um rolê com a Millie Bobby Brown e tal. Era uma partinhazinha bem sem graça. E aqui eles enxugam pra uma história que vai, digamos, falar sobre em qual lugar você realmente pertence. A história que eles vêm trabalhando desde o anterior, né, de qual é o seu lugar, aonde você realmente pertence, qual realmente é a sua casa. E eles conseguem minimizar essa narrativa ali com o elenco que retorna, que é a Dia, né, a pequenininha, a doutora Andrews, que tem aí o seu trabalho com o Kong, mas nesse filme a gente vê que ela também tá aí monitorando também o Godzilla, enquanto o Kong está lá, né, desde o final do filme anterior, no mundo, na Terra Oca, e essa coisa de Terra Oca, ir pra lá, ir pra cá, sabe? É tão fácil que fica um pouquinho estranho. Mas a gente entra nessa história e o Kong, é claro, está muito solitário na Terra Oca. Então, realmente é a casa do Kong o que torna a casa do Kong, o que se torna um lar pra gente. E no caso, a gente espelha isso no nosso grande titã, nosso gorila maravilhoso, que neste filme, como eu falei na chamadinha, ele tá malandro, dando assim, sabe, quase uma risadola em algumas
situações que acaba sendo engraçado, principalmente quando ele encontra um companheiro ali, um mini, Kongzinho que também é malandrinho, e eles vão se, digamos, ajudar a enfrentar o grande vilão desse filme, que é o Rei Scar. Então vai ter um rolê muito Planeta dos Macacos, vai ter essa coisa de o Kong, ele representa muito um espírito de bondade, e esse Scar, ele é maléfico, e para derrotar ele, eles precisarão, é claro, da ajuda do Godzilla. Então o filme é todo basicamente na Terra Oca, sabe, sem tantas viagens, terra, nananana. A gente vai ter algumas destruições ali feitas pelo Godzilla, porque ele tá, digamos, buscando mais energia, é nisso que ele acaba se transformando, até porque o trailer e o pôster, a gente vê que o Godzilla e o Kong, eles, digamos, tiveram um bom aprimoramento ali no visual deles, né? O Godzilla tá um tanto quanto rosado e modificado, e o Kong, ele tá ali com uma grande luva, digamos, uma manopla de metal, e tudo isso é explicado de uma maneira muito facilitada, sabe? Muito por cima, o porquê e como que tem aquela manopla para botar na, sabe, na mão do Kong, essa energia modificando o Godzilla é rapidíssimo. Então, ou você acredita ou, sabe, levante da sala e saia, porque não tem muito o que fazer. Eles dão uma explicação bem basicona, e é tudo muito explicado, porque na Terra Oca vai ter interferência de outras coisas, e é essa excursão que vai para Terra Oca junto com a doutora, com a tia e mais o nosso Bernie, né, o podcaster das teorias da conspiração envolvendo a Apex e também Monark. Tá ali, ele é o bobo da corte, mas eu gosto muito dele. Ele traz as piadinhas bacanas e vai acrescentar um personagem novo com o maravilhoso Dan Stevens. Ele é uma mistura de Ace Ventura com o Dr. Dolittle, então ele tá nessa excursão para entender uma certa um certo sinal, um tremor que está sendo constantemente capturado, né, na superfície, e que eles acham que está vindo ali da Terra Oca, e é claro, ajudando o Kong em algumas situações, vão apenas eles, então é um grupinho muito enxuto, que nem eu falei, funciona para mim, porque tu não tem muita coisa, sabe, muitas conspirações, tudo isso, essa coisa da conspiração, da Apex, tá tudo lá no filme anterior, aquilo tinha me perdido no filme, mas aqui eles descartam totalmente, né, o diretor, que é o mesmo do filme anterior, o Adam, ele resolve simplificar, mas ele simplifica tanto que as coisas que acontecem na Terra Oca, que provavelmente eles não deveriam saber, esse grupo, eles automaticamente descobrem, vão relatando. É muito relatado o filme, muito falado, as explicaçõezinhas de tudo. Não que nos outros não tenha sido assim, mas aqui é mais, e tu tem que engolir as explicações apenas pelas explicações. Eu falei da mariposa tecelã, vai surgir outros titãs aí, é claro, e essa é uma que vai trazer uma coisa mais espiritual, uma ligação até mais sentimental com a história. Não gosto, não orna, não tem um porquê. Fica jogado no final como aquele Deus ex machina que vai resolver tudo e vai fazer com que os nossos titãs lutem juntos contra aquele mal que é o Rei Scar. Mas indo para a parte visual do filme, que muitas vezes é o que importa nessas mega produções, onde envolve monstros gigantes contra outros monstros gigantes, que ele fica saturado demais.
muito. Eu gosto das cenas que são exploratórias do início, quando eles voltam para Terra Oca, tem toda uma descoberta, porque eles, né, durante esses anos onde eles conseguiram, né, de um filme para o outro, descobrir este novo universo dentro da Terra, digamos assim, eles conseguiram mapear 10% apenas da Terra Oca, o que é muito, mas ainda tem muito mais para descobrir. Então essa sensação de aventura, de exploração é muito legal. E tem sim umas cenas muito bonitas e os takes visuais muito bons. Só que ele pende para o exagero quando tudo é muito. Ai, mas tem que ser, eles são titãs, eles são grandes, tem que ser em escala grande, maior. Mas ele cansa a vista, sabe? É essa sensação que dá vendo Godzilla e Kong. Ele cansa a gente com tudo aquilo que tá ali. Muita grana, muito efeito, tu não consegue atingir este medo, esse perigo, esse confronto. É claro, não é para você sentir medo deles. Eles são os protagonistas do filme. Você torce pelo Godzilla e pelo Kong, mas mesmo assim tu não tem essa emergência do que eles estão fazendo, do que eles podem destruir no caminho disso, mesmo estando protegendo de alguma maneira a humanidade de algo ainda pior do que eles quebrarem ou destruírem, sabe, as pirâmides do Egito. A palavra que realmente resume Godzilla e Kong é saturado. Saturado em tudo. Por mais que a gente consiga se divertir em muitos momentos em que ele entrega aquela risada gostosa de algumas piadocas e também da relação entre o Kong, os humanos que estão ali, os outros primatas e até mesmo com o Godzilla, que é o cara fechadão, sabe? O Godzilla é o cara fechadão, o Kong é o nosso parceirão, sabe? É o malandro, é o amigo de todos. E eles realmente fazem esse contraponto que acaba tirando uma risada e acaba agradando, sim. É um filme para quem quer, sabe, ver exatamente destruição. E se tu tá buscando isso, se tu gosta dos filmes anteriores, principalmente Godzilla versus Kong de 2021, você vai se divertir. E até ele é um pouco melhor em algumas situações aqui do que naquele anterior. Óbvio que esse filme vai ter outros desdobramentos, né? O Monsterverso. Ele não acaba aqui, apesar das explicações bem pífias, bem, sabe? Ai, filho, quer engolir isso? Engole. Não quer? Não reclama. É tipo isso que ele quer fazer com a gente no filme, no final, com as suas viagens psicodélicas quase, com aquela bendita, aquela mariposa tecelã e tudo o que fazem com a personagem da Jill. Apesar de ser, né, fofo e simpático, até é bem forçado. Porém, vá, assista e depois me diga o que você achou. Se você gostou, gostou de tudo que eles fizeram nesse filme, sente falta de 300.000 personagens ou gosta de ser assim mais enxutinho. Mas esse filme ele tem um lugarzinho um pouco mais no meu coração, diferente do Alessandro que ele não gostou nadinha do filme, já digo pra vocês, mas eu gostei porque talvez ele pende um pouco mais para a Ilha da Caveira no seu começo, com a questão da expedição. Isso me faz ter memórias agradáveis. E também, é claro, o Kong é lindo. E só digo pra vocês que esse Godzilla daqui esquece, tá? É um Godzilla bem ruinzinho, o Godzilla do Monsterverse. O filme estreia hoje nos cinemas, então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar do que tá chegando aí nas telonas. Beijos e até a próxima.